Então, ó, botei aqui na página 8 da apostila, que era a nossa tarefa para a gente corrigir. Então, na verdade, vou corrigir todas. Eu vi que não são muitas questões da T. Então, lá na página 8, a número 1. Um corpo está carregado com carga de determinado sinal. Então, a gente não sabe como é que ele está carregado, se ele está negativo ou se ele está positivo. Se esse corpo ganhar elétrons, qual será o sinal de sua carga final? Se um corpo... Pode falar. Eu botei, tipo, negativa, porque os elétrons são negativos. Sim. Mas e se ele tiver, por exemplo, com uma carga mais 20 e o que ele ganhar de elétron somar menos 10? Ele vai continuar positivo. Então, na verdade, essa questão é para vocês pensarem a respeito disso. Porque nem sempre, vamos lá para o Word, nem sempre ele não falou a carga do corpo. Se o corpo está positivo ou está negativo. Então, inicialmente, a gente não sabe como ele está. A gente sabe que ele está carregado. Mas vamos supor, então, que ele esteja positivo com 20. Se ele receber, vamos dizer, 10 elétrons. Qual que é a carga de um elétron? 1,6 vezes 10. Deixa eu pôr em... Na menos 19. Isso. Então, vamos lá. Inserir. E é igual a 1,6 vezes... vezes 10 na menos 19. Então, ele recebeu... O meu corpo, eu escolhi que ele está com essa carga, tá? Eu estou supondo. Mais 20 coulomb. E ele recebeu 10 elétrons, e cada elétron a gente sabe que tem 1,6. Que carga que ele vai ficar? Então, vai ser a carga que ele está, a carga final dele, então. Vamos chamar de Q, F. Vai ser a carga inicial dele, menos, por que menos? Porque ele recebeu elétrons. Elétrons são negativos, quando a gente recebe é menos. 10, que na verdade é o N, né? Vezes Z. Vou pôr primeiro em letrinhas. Agora sim, a gente substitui o que a gente tem. Aí eu disse que a carga inicial dele era mais 20. Então, a carga inicial mais 20. Que ele recebeu 10 elétrons e a gente sabe que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19. Quanto que vai dar isso? Se a gente fizer na calculadora, deixa eu pegar minha calculadora aqui. 10 vezes 1,6 vezes 10 elevado na menos 19. 20 menos essa resposta. Vai dar 20. Vai continuar... Peraí, 10 vezes eu fiz errado. 20 menos 10 vezes 1,6 vezes 10 elevado na menos 19. Vai dar um valor tão pequenininho, esse 10 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19,
que a carga nem na calculadora nem altera, tá? Por causa que esse menos 19 aí é muito pequeno. Então, a carga vai continuar positiva. Se eu tivesse menos 20 de carga inicial, a carga ia continuar negativa com um valor em módulo maior, certo? Então, essa questão é uma pegadinha. Então, na física vocês vão se deparar muito com essa resposta? Depende. Depende do quê? Da carga inicial desse corpo. Se esse corpo está carregado positivamente ou se ele está carregado negativamente, tá? Então, eu preciso saber o sinal e o módulo da carga inicial dele. Não adianta, não tem como eu determinar, tá? Então, nem sempre o que ele ganha de elétrons consegue cancelar totalmente e deixar ele negativo. Quero que isso fique bem claro para vocês. Tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida nessa número 1? Não? Podemos ir para 2? Não. Não. Quantos elétrons um corpo inicialmente neutro deve ceder para ficar eletrizado com uma carga de 1 coulomb? Então, eu dei a carga, o Q, e quero saber o N. Por quê? Quantos elétrons? A quantidade de elétrons é o N, certo? Então, quantos elétrons? Basta a gente dividir 1 por 1,6 vezes 10 na menos 19. Que daí a gente tem ali 6,25 vezes 10 na 18. Alguém não conseguiu? Ô, prof, Oh, eu errei ali no número de cima do 10, né? Eu não entendi por que deu 18. ah, tá. Porque assim, ó, vamos lá. Deixa eu só Eu não tá? entendo como que resolve esse númerozinho de cima. O expoente, né? É. Vocês estão com o que o que vocês estão vendo aqui da minha tela? A apostila, só que ela é Pequenininha. minimizada. Tá. E agora tá vendo o Word? Não. Tá, deixa eu botar para ir pro Word. Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Questão 2. A gente tem a fórmula Q é igual a N vezes V. Então, aqui, o Q é 1, o N a gente quer, e o E sempre vai ser 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, aqui, quando a gente for fazer essa conta, esse valor todo aqui está multiplicando, vai passar dividindo, certo? Então, vai ficar N igual a 1 dividido por esse 1,6, certo? Até aí, tudo bem? Aham. Tá. Aí na hora de dividir o 10 elevado a menos 19, ele vai contar também? Vai contar também. Como é que vai ficar? Então, a gente divide número com número. Então, 1 dividido por 1,6 vai dar, vou fazer na calculadora para ir mais rapidinho, 0,625. E esse 10 na menos 19, ele tem que subir. Quando a gente sobe ele, olha o que acontece com ele.
o 19 fica positivo. Tá? É só isso. Como em Ele muda o sinal, no caso. Isso, altera o sinal. Então, como no caso de notação científica, que é quando a gente faz esse vezes 10 em alguma potência, a gente sempre tem que ter um número diferente de zero na frente da vírgula. Um único número. Então, tem que ficar 6,25. Se eu aumentei uma casinha aqui, eu vou diminuir um númerozinho no 19. Então, o 10 passa a ficar com potência 18. Só isso. Entendi agora. Tá? Caso a gente tivesse, revisar potência, caso a gente tivesse um número, por exemplo, 1005,3 vezes 10, deixa eu pôr a minha potência, vezes 10 elevado a 11. Não representamos assim, porque olha quantos números tem na frente da vírgula. Não pode, tá? A notação científica não pode representar assim. Então, teria que ficar a vírgula atrás do 1, repetiríamos todos os outros, vezes 10 elevado. Quantas casinhas agora eu excluí? 1, 2, 3. Então, eu tenho que aumentar aqui 3 casinhas. Então, vai para 14, tá? Ou seja, se eu vou diminuir esse número que está na frente, aqui eu tenho que aumentar para compensar. E se eu vou aumentar o número que está aqui na frente, eu tenho que diminuir o expoente para compensar. Entenderam? O número de casinhas que eu ando com a vírgula é o número que eu vou modificar aqui. Tá? Se eu aumento em um ponto, eu tenho que diminuir em outro para eles continuarem iguais. Ficou clara essa coisa de potência? Aham. E se esse menos 19 fosse mais 19, ele subiria como menos. A gente sempre inverte o sinal, tá? Vou deixar essas coisas aqui, depois eu mando. Agora, a número 3. Segundo alguns cálculos, estima-se que o planeta Terra tem uma carga total de aproximadamente menos 580 quilocoulomb. Quantos elétrons a Terra tem em excesso? Pro, quando ele fala em carga, sempre vai ser o quê? Sempre vai ser o quê? Tá. Tá? Então, quilocoulomb, pessoal. Quilo, esse quilo sempre representa 1000. 1000 em potência de 10 é 10 na 3, porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000, tá? Então, sempre que aparecer quilo, é 1000 vezes 1000 vezes 10 na 3. Isso são os prefixos que a gente tem na física, assim como a gente vai ter os que diminuem, que aparece lá numa outra questão que depois eu vou falar para vocês, tá?
Então, aqui, mesma coisa. Botamos a carga que ele deu no Q e descobrimos a quantidade de elétrons, fazendo a divisão, tá? Então, quanto... E o elétron sempre vai ser 1,6 vezes 10 na menos 9. Isso. Ali ele botou a carga já negativa do elétron, porque a gente sabe que a quantidade tem que dar positiva. Mas se você chegasse num valor negativo, era só trocar o sinal, porque não existe quantidade negativa, né? Entendido? Ficou algum? Aham. Então tá. Vamos para 4. Um estudante de física mediu em laboratório a quantidade de carga elétrica de 4 objetos, tendo encontrado os valores. Daí estão os valores ali dos 4 objetos. Sabendo-se que a menor quantidade de carga elétrica na natureza é a quantidade de carga do elétron, que vale menos 1,6 vezes 10 na menos 19, pode-se dizer que... Então, nós temos 3 objetos aqui, 4 objetos, aliás, 2 carregados positivamente e 2 carregados negativamente. E a menor carga possível que vai ter é de um elétron. Então, aqui. Somente uma medida está correta, há apenas 2 medidas corretas, há apenas 3 medidas corretas, todas as medidas estão corretas, todas as medidas estão incorretas. Por que que a letra B? Porque se na natureza a menor carga possível é menos 1,6, como é que alguém vai ter menos 4? Vai ter mais de um elétron, vai estar carregado com mais de um elétron. Vai ter uma carga superior a isso, negativamente. Então, as únicas cargas que conseguem estar certas é o mais 1,6 e o mais 2,4. Porque de carga negativa, o mínimo que ele vai ter vai ser a carga da natureza. Tá? Entendido? Essa é teórica. Vamos para 5. Então, qualquer coisa vocês vão me interrompendo, tá? 3 corpos, X, Y e Z, estão eletrizados. Se X atrai Y e este repele Z, podemos afirmar que certamente, se X atrai Y e repele Z. Se o X atrai Y, é porque ele tem carga diferente, certo? Ele tem carga diferente. Se X atrai Y, eles têm que ter carga diferentes. E este repele Z. Y repele Z. Se Y repele Z, eu não estou lendo ali, tá? Eu estou pelo conhecimento. Então, a gente tem assim. Vamos lá, X, Y e Z. Vamos lá para o Word. Questão 5. Nós temos X, Y e Z. Ele disse que X atrai Y. Então, eles têm cargas diferentes, certo? E depois ele fala que Y repele Z. Então, eles têm que ter a mesma carga. Se
Y tem uma carga diferente de X e ele tem uma carga igual a Z, X, comparando X e Z, eles têm que ter cargas diferentes também, certo? Porque só existem dois tipos de carga. Por exemplo, se X é negativo, Y é positivo. Se eles se repelem, os dois são positivos. Então, X é negativo e Z é positivo. Então, obrigatoriamente, X e Z têm que ter cargas diferentes. Então, X e Z têm cargas diferentes. Entendido, pessoal? É a 6, né, que pediram, né? Vocês estão vendo agora o quê? Questão. Tá, vou pôr aqui para a apostila. Em 1990, transcorreu o cinquentenário da descoberta dos chuveiros penetrantes nos raios cósmicos, uma contribuição da física brasileira que alcançou repercussão internacional. No estudo dos raios cósmicos, são observadas partículas chamadas pions. Considere um pion com carga elétrica mais E e se desintegrando, isto é, se dividindo em duas outras partículas. Um muon com carga elétrica mais E e um neutrino. Neutrino, nêutron, né? De acordo com o princípio de conservação da carga, o neutrino deverá ter carga elétrica. Então, o que é o princípio de conservação da carga? A soma de todas as cargas do início tem que ser igual à soma de todas as cargas do final, certo? Então, um pion, ele tem mais E. E um muon também tem mais E. Passando os dois para o mesmo lado, estão acompanhando a linha azulzinho? Um E vai ficar negativo e o neutrino vai ficar zero. Eu aqui, essa eu acho que eu nem faria conta. Porque falando neutrino, eu já ia direto para o nulo, eu acho. Mas existe a conta que, se ele começou como pion era E, na verdade, dois pedacinhos de metade de E, né? Então, daria um E total e acabaria em um E, porque o início é igual ao fim. Então, esse neutrino não ia influenciar em nada. Então, nulo, tá? Isso é mais para vocês aplicarem a parte teórica. A parte de conta foi essa aqui, ó. Essa. Agora vamos lá para a página 15. Dois corpos A e B, inicialmente neutros, são atritados e se eletrizam. Se A perde 10 na menos 19 elétrons, determine a carga elétrica de A e B após a eletrização. Então, eles estão inicialmente neutros. Então, a carga inicial deles é zero, certo? Então, vamos lá para o Word, página 15. Questão vocês não estão vendo, né? Vai acabar nosso tempo já.
Então, carga, pelo princípio de conservação, carga do início tem que ser igual à carga do fim. Então, no início, nós tínhamos que cargas? A estava com 0, B estava com 0, porque eles eram neutros. E disse que após o atrito, A ficou com 1 elétron e B ficou... É 1 elétron? Perde 10⁻19 elétrons. Determine a carga de B. Então, A perde. Se ele perde, ele vai ficar positivo, certo? Vocês estão vendo o Word aí, pessoal? Sim. Tá. 10 vezes 10 na menos 19. Nós precisamos determinar a carga de B. Então, que B vai ser igual esse aqui do resto. Aqui, pessoal, potências de mesma base sendo multiplicadas, a gente soma os expoentes. Vai ficar 10 na 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1, certo? Então, a carga de B vai ficar menos 1,6 vezes 10 na 19 menos 19. Ó. Para quem está vendo pelo celular, dei uma aumentadinha aqui. Passei isso aqui tudo para o outro lado. Então, se estava positivo, porque ele perdeu elétrons, eu passo para o outro lado, fica negativo, certo? Bases iguais, repito a base. Como é uma multiplicação, eu somo os expoentes. 10 menos 19 vai ficar 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, a carga de B vai dar menos 1,6 coulomb. Ficou alguma dúvida nessa? Não. Tranquilo, né? Parece mais difícil do que é, gente. A número 2, quanto tempo? 6 minutos. Né? Sobre os processos de eletrização por atrito e por contato, julgue as afirmações a seguir como V ou F. Na eletrização por atrito, os corpos envolvidos adquirem cargas de sinais contrários, caso estejam inicialmente neutros. Certo. Não tem nem o que pensar, porque carga inicial tem que ser igual à carga final. Depois que eles se atritam, um perde elétrons e o outro ganha os elétrons que esse outro perdeu, certo? Dois corpos neutros de mesmo material, mas de tamanhos distintos, se eletrizam ao serem atritados. As cargas que eles adquirem apresentam módulos diferentes. Então, eles têm o mesmo material, mas tamanhos distintos. Se eles têm tamanhos distintos, eles vão permanecer com o mesmo módulo de carga de sinal contrário? Olha aqui. Que a gente viu quando os corpos são atritados e tem tamanhos diferentes. O maior vai ficar mais negativo que o menor. Então, eles
a carga de início é igual à carga de fim, mas a carga deles, o menorzinho acaba ficando sem nenhum elétron, tá? Então, é falsa. Em uma eletrização por contato, os corpos envolvidos terminam certamente com cargas de mesmo sinal. Sim, porque numa eletrização de contato, eles dividem o que eles têm e ficam exatamente iguais, que é o que a gente vai ver nas questões de cálculo. Lá na questão 5, por exemplo. Na D, em uma eletrização por contato, os corpos envolvidos terminam certamente com cargas de mesmo modo. Não necessariamente de mesmo módulo. Mesmo sinal, mas não necessariamente mesmo valor, tá, pessoal? Por quê? Porque depende da carga inicial deles. Um vai perder, outro vai ganhar elétrons na mesma proporção, mas depende da quantidade inicial. Então, na física, mais uma vez, sempre tem muita pegadinha, tem coisa que depende. Então, vocês têm que cuidar com esse mesmo módulo aqui, quando a gente estiver falando de carga elétrica, tá? Aqui. Uma barra isolante se encontra eletrizada negativamente. Próximo a ela, sem que haja contato, é colocado um corpo metálico AB, inicialmente neutro. Podemos afirmar que, pessoal, esse é aquela coisa da indução. Como é que vai ficar o canto A e o canto B? Lembra que organiza? Metade vai ficar com um sinal e metade com outro? Se essa barra está negativa, na metade do A vai ficar que sinal? Carga contrária, porque acaba atraindo o positivo, já que ele é negativo. Atrai o contrário. E a metade do B vai ficar toda negativa. Olha aqui. Se ele for neutro, né? Ó. Estão vendo? Lá no nosso é o contrário, a barra está negativa. Então, aqui fica o positivo. A extremidade A adquire carga elétrica positiva e a B negativa. E a carga total continua sendo neutra. As folhas de um eletroscópio estão eletrizadas com carga positiva. Se um corpo carregado com o mesmo tipo de carga for aproximado desse eletroscópio, o que ocorrerá com suas folhas? E se for aproximado dele um corpo com carga negativa, o que acontecerá? Pessoal, essa era para vocês pesquisar. Alguém pesquisou? Eu E aí? tentei, tipo assim, se a carga é positiva, ou se um corpo carregado com o mesmo tipo de carga, que for positiva, ele vai se repelir. E se for aproximando, ele vai se repelir. E se for aproximando com uma carga negativa, ele vai se aproximar? Vai se juntar? Exatamente. Cargas opostas se atraem, certo? Eu também não pesquisei, eu fui pelo, tipo, igual o raciocínio da Carol. Então, ótimo. Então, tá perfeito. Já aprenderam que cargas negativas cargas diferentes se atraem. Ótimo. A número 5, chegaram no 2Q? Eu não entendi. Então, vamos lá. Número 5. Uma esfera metálica A, eletricamente neutra, é posta em contato com uma outra esfera igual e carregada com uma carga 4Q. Depois, a esfera A
é posta em contato com outra esfera igual e carregada com carga 2Q. Quer saber quanto que A vai terminar? Então, vamos lá. Vamos lá para o nosso Word. Então, 5. Nós tínhamos 3 esferas, certo? Todas iguais. A, carga 0. Vou chamar de B. Era quanto a carga? 4Q, né? E C, 2Q. Isso. Então, primeiro, A ficou junto com B, certo? Entrou em contato com B. O que acontece? Se eles são exatamente iguais, eles vão dividir essa carga. Então, carga inicial é igual a carga final. Inicialmente, nós tínhamos 0 mais 4, que dá 4. Então, a gente divide esse 4 em 2 esferas. Então, dividimos por 2, vai dar 2Q para cada uma, certo? Então, agora, a gente vai ter A com 2Q, B com 2Q, e C não fez nada, permanece a mesma carga. Agora, ele disse que o A entrou em contato com o C. Então, vai somar 2. Ah, não é somar, desculpa aqui, pessoal. Aqui a prof explicou errado. Aqui, ó, o 0 e o 4. Ele tem carga 4, o B. Vocês conseguem ver meu mouse? Aham. Tá. Então, o que acontece? Esse aqui não tem ninguém. Então, ele rouba 2Q de lá. Então, vai ficar A com 2Q, não é aquele princípio da conservação. A com 2Q, B com 2Q. Agora, a gente vai ter A e C com contato. Eles vão roubar também. Eu fiz na ordem certa? Não tá certo. Soma, rouba a mesma quantidade. Se A é o princípio da conservação de energia sempre. Então, eles vão dividir a carga total para os dois, porque eles estão em contato. Ok? E agora, A entra em contato com C. Vai acontecer alguma coisa? Se a gente somar A com Q, A com C, não vai ficar 4? 4 dividido em 2 corpos vai permanecer 2. 2Q. Então, sempre, pessoal, carga de início é igual a carga de fim, tá? É o princípio da conservação de energia. Então, é só para vocês aplicarem a teoria. A número 6. 3 esferas condutoras, A, B e C, têm o mesmo diâmetro. A esfera A está inicialmente neutra e as outras duas estão carregadas com cargas QB. Estão acompanhando aí na apostila? Vocês estão vendo o meu Word, né?
Sim. Sim. Tá. Então, vamos lá. Questão, já vou direto, porque eu tô com a minha apostila aqui também. Questão 6. Então, a gente tem A neutra, B 6, olha ali, o que é aquela letrinha grega? É o Mi. O K de quilo é 10 na 3 e o Mi é 10 na menos 3, na menos 6, aliás, tá? Mas a gente não vai precisar transformar, que todos estão com Mi. Então, ali eu vou pôr só o C, tá? Para eu não ter que procurar a letrinha. E o C, a carga C, é 7 coulombs. Então, o que aconteceu primeiro? A com B. O que vai acontecer? 0 mais 6 vai dar 6, dividido em 2 corpos, porque são iguais, vai dar 3 para cada um, certo? 3 coulombs. Então, o que aconteceu após esse contato? A ficou com 3 coulombs, B ficou com 3 coulombs, e C não aconteceu nada. Agora, o que acontece? A esfera A, ela tocou com B, com C agora, né? Primeiro ela toca-se com B, agora com C. Então, vai somar 3 mais 7, que dá 10, certo? Dividido pelas duas, cada uma vai ficar com 5 coulombs. Então, agora A ficou com 5, B não teve contato com mais ninguém, ficou com 3C, e o C ficou com 5 coulombs. Então, a carga inicial era 13, se a gente somar. A carga final continuou 13, tá certo. Agora vamos lá para a questão. Qual questão que ficou 5, 3, 5? A letra C. Uma forma de descartar alguma das questões era ver se alguma a soma não dá 13. Mas aqui, pelo visto, todas dão 13. 13, 13, 13, 4,3 mais 4,3, 8,6 mais 4,3, aproximadamente 13. Então, não ia descartar nenhuma por essa lógica. Então, teria que fazer aquilo que eu fiz. Com alguma dúvida naquilo, pessoal? A número 7. É o contato entre as três. Se as três são iguais, elas teriam que terminar com a mesma carga, tá? Elas têm o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro. Elas entram em contato juntas, simultaneamente. Então, divide o 13 por 3, que dá 4,3. Certo? Alguma dúvida? Não. Então, vamos para a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, pessoal, alguém lembra da lei de força gravitacional? Vocês aprenderam ano passado. Ano passado? Força gravitacional, força gravitacional. Não, lá na primeira série do ensino médio, segundo a apostila, porque eu estou explicando isso exatamente para a primeira série. É a mesma fórmula, para quem não lembra. A gente tem 2 corpos carregados com cargas diferentes
e tem uma distância entre eles. Como é que vai ficar essa fórmula? Esse K é uma constante, que no vácuo, essa constante, vocês vão usar esse valor aqui, tá na apostila, que esses Qs aqui, daí vocês vão usar em módulo, porque uma carga elétrica ela pode estar tanto carregada quanto positiva quanto negativa. O que vai interferir o sinal das cargas? O que vocês acham? O que interfere dentro da elétrica o sinal? Vocês responderam lá na número 4 isso. Receber e coisar? Não, de atrair e repelir. Vocês responderam lá na do eletroscópio. Ah, que cargas opostas se atraem. Isso. Se essas duas cargas Q aqui forem positivas ou as duas forem negativas, tiverem o mesmo sinal, elas vão se repelir. Então, essa força que a gente vai calcular vai ser para repelir elas. E se as cargas dela forem ao contrário, uma positiva, uma negativa ou vice-versa, essa força vai ser de atração. Então, essa força elétrica, se ela está repelindo ou atraindo, depende do sinal dessas cargas, tá? Então, para calcular essa força, nós vamos precisar da carga de cada corpo e da distância entre eles. Porque esse K aqui, se não for 9 vezes 10 na 9, que é a constante eletrostática no vácuo, vai dar no enunciado, ok? Então, tá aqui, ó. Se as cargas forem de sinais contrários, é de atração. Na gravitação, é sempre de atração. Então, a gente não precisa olhar o sinal da carga. É isso que difere a lei da gravitação universal para a lei de Coulomb, tá? E também a constante, né? Então, aqui essa é a fórmula de vocês. Módulo é número, é o valor. Direção é se é na vertical ou na horizontal, ou inclinada. E o sentido vai ser se elas vão se atrair ou se elas vão se repelir, tá bom? Então, sempre que a gente falar de força, que é vetorial, é uma grandeza vetorial, ela vai ter valor, que é o módulo, vai ter direção, que geralmente é vertical ou horizontal, e o sentido, tá? Direita, esquerda, para baixo, para cima. Tá? Sempre que a gente falar de grandeza vetorial, é porque tem essas 3 coisinhas aqui. Velocidade, aceleração, força, são tudo grandezas vetoriais. Então, aqui está mostrando um negócio de distribuição de carga, tá? Depois, se vocês quiserem ver. Aqui nós temos gráfico de força elétrica, que vai ser distância por força. Então, conforme aumenta a distância, a força entre elas diminui. Conforme diminui a distância, a força aumenta, tá? Elas são inversamente proporcionais, porque olha onde está o D. Está embaixo. Então, quanto maior o valor de baixo, menor a nossa resposta, certo? Sempre o valor que está embaixo é inversamente proporcional. Então, quanto maior as cargas, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. São
inversamente proporcionais. Se eu aumentar 2 vezes a distância, eu vou aumentar 2 vezes a força? Hein? Não, Por quê? porque vai ficar mais fraco. 2 vezes a distância, eu vou diminuir 2 vezes a força? Aumentei 2 vezes a distância, de 2 passei para 4. Ah, não, vai aumentar a força, né? Porque Mas é proporcional. vai aumentar o dobro se eu diminuir pela metade? Não, Ah, porque não sei. não há o quadrado ali. Então, se a gente aumentar o dobro da distância, a gente vai dividir essa força por 4, porque 2 ao quadrado dá 4. Se a gente triplicar, se a gente dividir por 3 essa distância, a gente vai aumentar essa força 9 vezes. Se aumentasse a mesma quantidade, esse gráfico aqui não seria curvo, seria uma reta. Então, por causa desse ao quadrado aqui, não aumenta exatamente o que diminuiu, tá? Conseguiram entender? Não. Olha aqui, se eu aumentei, deixa eu pegar aqui que tá bem diferente. Ó, eu diminuí a distância pela metade. A força subiu pela metade, o dobro no caso? Sim. Não. Ela Ah, eu não tô dobrou. entendendo nada, na verdade. Tá, vamos lá para o hoje, então. Isso é importante porque na parte teórica é isso que vai cair, tá? É isso que cai bastante, falando da fórmula. Então, vamos lá. Lei de Coulomb. Nós temos a fórmula, que é força é igual a uma divisão, onde em cima a gente tem K. Não vou pôr os módulos aqui, tá? Dividido por D ao quadrado. Então, pessoal, isso era o início. Se eu disser para vocês que a distância triplicou, então, era D, passou para 3D, certo? Então, onde tem D, nós vamos ter que pôr 3D. Então, D ao quadrado fica D, 3 ao quadrado fica 9. 9. Então, comparando a força inicial, olha aqui. Isso aqui, vamos chamar, isso aqui tudo, vou pintar de amarelo, nós vamos chamar de X. Então, FE é igual a X. Isso aqui tudo, menos o 9. Opa, não dá. Por partes. Vai ficar o quadrado mesmo? Sim. D ao quadrado é D ao quadrado. Então, agora o nosso FE ficou X dividido por 9. Estão vendo? A parte amarela é X.
Mas nós temos um 9 ali embaixo. Então, eu tripliquei a distância e olha o que aconteceu com a força. Eu aumentei 3 Triplicou vezes. também. Não, 9, né? Ela dividiu por 9, ela era x. Ah, tá. E agora eu dividi por 9, porque tem um ao quadrado na distância. Então, a partir do que eu aumento ela, eu tenho que elevar esse valor que eu aumentei ao quadrado. Entenderam? Então, Uhum. a distância aumenta, a força diminui. Mas esse valor aqui não vai aumentar exatamente igual. Tá? Vocês vão ver com números isso. Mesma coisa se eu diminuísse aqui. Eu ia aumentar, se eu diminuísse por 3 aqui, eu ia aumentar a força 9 vezes. Se eu aumentasse aqui 5 vezes, eu ia dividir essa força por 25, a força inicial, tá? Então, se eu disser, se eu dobrar a distância, a força diminui pela metade? Não. Ela diminui 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4. Tá? Sempre tem que elevar ao quadrado. Ficou clara essa diferença? Por isso aqui a gente não tem uma reta, e sim uma curva. Então, além da fórmula de carga elétrica, que é N vezes Z, nós vamos ter a de força elétrica,